Quem foi Pedro? Simão Pedro foi um dos discípulos de Jesus, não apenas um dos 12, mas também um dos 3 mais íntimos do Mestre. Ele era impulsivo e sempre questionador. Apesar de seus erros, esse discípulo se tornou um líder e pregador importante para a igreja primitiva. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus junto com André. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, lemos que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia quando os chamou. Mas em Lucas, lemos que esse chamado aconteceu depois de uma grande pesca. Uma explicação usada é que Jesus os chamou, como lemos nos primeiros evangelhos, mas eles ainda não haviam deixado tudo para o seguir, como é dito no Evangelho de Lucas. Pedro era pescador e irmão de André, um outro discípulo de Jesus. Ao que parece, em seu serviço de pesca, Pedro tinha João e Tiago como seus sócios, outros 2 discípulos bem conhecidos. Nos 3 evangelhos sinóticos, temos as listas com os nomes de todos os apóstolos, e a ordem em que esses nomes apareceram é incrivelmente similar. Pedro aparece como o primeiro nome dessas listas, nos dando a entender que ele se destacava como líder e porta-voz do grupo. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus não muda seu nome, mas acrescenta um, e é por isso que esse discípulo pode ser conhecido ora como Simão, ora como Pedro, ora como Simão Pedro. Seu nome Pedro vem do grego Petros, que significa um pedaço de rocha ou uma pedra. Em aramaico, o termo equivalente seria Cefas, e era como um apelido dado por Jesus. Simão era impulsivo, inconstante e sempre fazia promessas que não poderia cumprir. Ao chamá-lo de Pedro, Jesus parece estar trazendo uma mensagem sutil de que ele precisava abandonar sua antiga natureza e se tornar alguém firme e constante em suas ações. Muitas vezes, quando Jesus o chama pelo nome de Simão, nos parece ser uma repreensão, como se Pedro, naquele momento, estivesse agindo segundo sua antiga natureza. Jesus o chama de Simão no Getsêmani, quando os discípulos dormiram enquanto Jesus orava, e também quando Jesus vai encontrar seus discípulos na praia, após Pedro tê-lo negado. Naquela praia, foi a última vez que Jesus o chamou de Simão, o homem inconstante que o havia negado. Alguns dias depois, no dia de Pentecostes, foi Pedro, a rocha, quem pregou. Por ser impulsivo, Pedro teve muitos erros. Repreendeu Jesus dizendo que ele não seria crucificado e foi severamente corrigido. No Getsêmani, agiu impulsivamente, cortando a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, e também foi repreendido. Por fim, na ceia, antes da crucificação, Pedro declarou que mesmo que fosse preciso morrer por Jesus, jamais o negaria. No entanto, quando Jesus foi preso e Pedro o seguiu até a casa do sumo sacerdote, ele não cumpriu a promessa que fizera a Jesus algumas horas antes. Pedro negou seu mestre. Uma das grandes características de Pedro que devemos imitar é sua perseverança. Apesar de ter sido repreendido várias vezes, ele nunca desistiu da caminhada ao lado de Jesus. Ao contrário disso, Pedro o seguiu por todos os dias de sua vida. Não podemos nos esquecer dos acertos desse grande homem. Pedro foi o único corajoso para sair do barco em uma noite de ventania e caminhar sobre as águas. Também foi ele quem declarou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando muitos discípulos se retiraram e Jesus se virou para os 12, perguntando se eles também iriam embora, foi Pedro quem ergueu a voz para dizer: "Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna." Quando Jesus vai ao encontro dos discípulos na praia, ele dá uma tarefa a Pedro: "Apacenta minhas ovelhas." E Pedro cumpriu isso à risca.
Vemos desde os primeiros capítulos dos evangelhos como Pedro já nasceu com certas características de líder, que foram sendo aprimoradas e corrigidas para que Pedro se tornasse um grande líder para a igreja. No dia de Pentecostes, enquanto muitos diziam que eles estavam bêbados, Pedro se levantou pela primeira vez e pregou as boas novas. Naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram o Evangelho. Alguns dias depois, após curar um homem coxo em frente ao Templo Formosa, Pedro pregou à multidão que se reuniu ali e, mais uma vez, muitos creram. Ele era um pregador de multidões. O Pedro que falava e agia sem pensar, que correu de medo quando Jesus foi preso e voltou a pescar depois de Jesus ter ressuscitado, agora era um novo homem, um líder formado por Jesus. Pedro cumpriu a ordenança dada pelo seu mestre de apacentar suas ovelhas. Foi um grande pregador, realizou curas e escreveu 2 cartas que chegaram até nós, 1ª e 2ª Pedro. Ele ensinava e fortalecia os cristãos durante as provações, exatamente como Jesus fez com ele. A história nos diz que Pedro morreu crucificado durante a grande perseguição que a igreja enfrentou nos dias de Nero, imperador romano. A história também diz que ele não se considerou digno de morrer como seu mestre Jesus. Por isso, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Aprendemos com esse grande homem que é melhor seguir Jesus, apesar das falhas a serem corrigidas, do que falhar em o seguir. Esse foi Pedro, um seguidor fiel de Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!